Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 29. E o tema da nossa aula hoje é correção. Vamos corrigir lá no livro de português as páginas 200 até a 203, certo? Que já foi no formulário de vocês. Então, vamos aqui. Começa com o quê? Com um texto que fala sobre a linguagem dos jovens. Esse texto ele é bem extenso, a Pro só colocou uma parte aqui só para simbolizar que a gente vai precisar corrigir algumas questões sobre esse texto que tem como título a linguagem dos jovens, certo? Então, a primeira questão de respeito a esse texto pergunta: no primeiro parágrafo do texto, a que se refere a palavra constatação. Então, constatação, lá no primeiro parágrafo que vocês já leram o texto para poder responder as questões, ele está se referindo a quem? Esse termo, então você vai colocar, se refere ao fato de os jovens de hoje serem filhos da mãe, tá? Tem entre aspas, né? Então, esse constatação vai se referir ao fato de os jovens de hoje serem filhos da mãe, certo? Na 2 diz: o texto que você acabou de ler teve como base um texto anterior. Que texto é esse? Então, qual era o texto que vocês leram já nesse capítulo, que se refere, que teve como base esse texto 2? Então, você vai colocar aí a pesquisa Novos Consumidores 2. Então, essa é a resposta da questão 2. Então, teve como referência esse texto aí, a pesquisa Novos Consumidores 2. Na questão 3, qual era o objetivo inicial da pesquisa Novos Consumidores 2? Qual era o objetivo dela? Então, você vai colocar que era medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade. Medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade. Na questão 4, que outro objetivo foi dado à pesquisa durante a sua realização? Aí você vai colocar: formar um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Repetindo, colocar: formar um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos de centros urbanos. Na questão 5 diz: para participar da pesquisa, os jovens tinham de quê? Tinham de viver em qualquer cidade? Não. Acessar a internet diariamente para responder as perguntas feitas pelos pesquisadores? Também não. Pertencer à classe média alta? Jamais. Ser rico para poder acessar a internet durante a pesquisa? Também não. Ou viver nos centros urbanos e ter um mínimo de acesso à internet? Então, essa é a resposta da quinta questão, que é a letra E, que está falando dos jovens que vivem nos centros urbano, relacionado ao centro urbano. E centro urbano é quem mora o quê? Na cidade. Questão 6. No primeiro parágrafo, o autor identifica os jovens de hoje como filhos da mãe. A expressão está destacada, filhos da mãe. No contexto, essa expressão quer dizer que os jovens de hoje têm um mau caráter, ou a juventude normalmente vive apenas com a mãe, sem a presença do pai, ou os jovens da atualidade vivem sob forte influência da mãe. Então, quando diz filhos da mãe aí, então está se referindo a essa frase, que significa que os jovens da atualidade vivem sob forte influência da mãe. Então, questão 6, você marca a letra C. Na questão 7 diz: analise o período a seguir retirado do segundo parágrafo. Mas o pedido do núcleo jovem da editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Então, nesse trecho, nessa parte que foi tirada lá do texto, qual é o sujeito do verbo destacado? Se você observar, qual é o sujeito do verbo que é expresso, se expressam. O verbo destacado é esse. Então, quem é que se expressam? Conforme um balanço de como se expressam. Quem é que se expressa? Então, o sujeito desse verbo aí vai ser quem? As pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Na questão 8, no segundo parágrafo do texto,
Porque o verbo manter se flexionou com acento circunflexo e não com acento agudo. Recapitulando, vocês lembram que a gente viu as regrinhas de concordância verbal com os derivados do verbo tem e vir, lembram? Então é por conta dessa regrinha. Então, por que é? Então você vai justificar por que mantém usou o acento circunflexo e não o acento agudo. Então você vai colocar porque está flexionado no plural para concordar com o seu sujeito. Que é o sujeito quem? Os jovens, certo? Então você usa essa explicação para justificar o uso do verbo manter, né? Está com acento circunflexo. Porque está flexionado no plural e é para concordar com o seu sujeito. Que é o sujeito de quem? São os jovens. Então aqui nós temos a questão 9. Identifique o período em que não foram respeitadas as regras de concordância de acordo com a gramática normativa. Então, aqui não explica na questão se é concordância verbal ou nominal. Então, mas em relação, como nós já estamos estudando as duas concordâncias, não vai ser difícil para vocês identificar qual é a opção em que não foram respeitadas, ou seja, a concordância não está adequada. Então, a maioria dos jovens fazem dos amigos uma família ampliada. Então, não é essa daí que você marca. Nem os professores, nem os pais entendem aquele jovem. Lembrem todas as regras, ó, aquela expressão nenhum e nem o outro, né? Nem os professores, ó, nem e nem. Na letra C, cada um dos jovens vê a internet como rede social. Então, a expressão cada um. Então, você já sabe qual é a regra que usa, a regra de concordância verbal, que usa para a expressão de cada um. Marcos é um dos jovens que se acham afogados em informação. Então, qual é dessas 5 opções que não vai estar com a regra de concordância verbal adequada? Então, ó, vejam só a letra E. Os jovens, hoje em dia, têm menos preocupações com dinheiro. Então, e diga o período em que não foram respeitadas as regras de concordância. Então, qual é esse período? É a letra E. Os jovens hoje em dia têm menos, preste atenção, por que não foi respeitada a regra de concordância verbal aí? Gente, lembrem do verbo ter. Então, o verbo ter, quando ele está no plural, o sujeito aqui são os jovens. Então, eu não posso dizer que eles têm no singular, eu tenho que dizer que eles tem no plural. Mas, como é que eu vou saber se usou a mesma palavra tem? Então, qual é a diferença? O verbo ter no plural, você vai identificar, vai diferenciar singular e plural do verbo ter, porque no singular, ele não tem acento, o verbo ter. Já no plural, tem que vir com acento circunflexo. Então, aqui, os jovens hoje em dia teria que estar no plural, porque eles têm. Então, para estar no plural, você teria que ter acentuado com acento circunflexo. Então, aqui está errado por isso. Aqui como se fosse o jovem. Se aqui fosse o jovem, aí sim, o verbo ter teria que ficar no singular. Então, o singular do verbo ter, ele não tem acento. Plural tem acento, ok? Na questão 10, assinale a alternativa correta quanto às normas de concordância da língua culta. Então, tem que ser de acordo com as normas da gramática. Então, você vai assinalar a correta. A pesquisa vem, observe aqui, ó. Vem, tá no plural. É a mesma coisa da regra do verbo ter. Então, ó, vem, tá no plural. Só que aqui, a pesquisa é singular. Por isso que isso aqui não está correto, ok? Na letra B, cada um dos entrevistados deram suas opiniões. Observe a expressão cada um. Por que está errado? Porque com a expressão cada um, certo? Por causa de da palavrinha não vai para o plural o verbo, certo? É deu, não é deram. Letra C. Grande parte dos entrevistados mostrou, certo? Embora grande parte esteja no singular, mas é grande parte. Então, dos entrevistados tem que ser mostraram e não mostrou, certo? Por isso que está errado. Sob a influência materna,
a maioria dos jovens aprenderam a valorizar o coletivo. Então, a resposta da questão 10 é a letra D, ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Aliás, próxima questão. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer uma das duas formas indicadas entre parênteses. Ou seja, pode ser uma ou outra está correta, certo? Ó, um dos seus sonhos era morrer na terra natal ou era um morrer? Então, aqui, um dos seus sonhos era o quê? Era. Não pode ser com os dois não, certo? Aqui só cabe a forma verbal era. Aqui, não. Aí tem, existe ou existem os sítios onde eu brincava. Então, a mesma coisa. Aqui não existem. Eu não posso colocar existe não. Então, o que é errado? Tem que ser no plural. E na letra C diz, uma porção de sábios, aí, cantava ou cantava. Já nessa questão aqui, eu posso deixar o verbo ou no singular ou no plural e não vai estar errado. Uma das formas, ou uma ou outra, está correta. Eu posso dizer que uma porção de sábios cantava, ou então uma porção de sabiás, de sábios não, de sabiás cantava, certo? Então você marca na questão 11 a letra C. Na questão 12, preencha as lacunas com os verbos do quadro. Observe o sentido. Viajaremos, chegamos, compraram, voltamos, escolheu, voltou e foram. Essas são as formas verbais. Na letra A, João, a mulher e os filhos para o interior. Qual é dessas formas verbais? Eu vou usar foram para o interior. Isso mesmo. B, eu e minha mulher, vou usar o quê? Viajaremos ontem de Paquetá? Não, é chegamos ontem de Paquetá. C, eu e Paula, aí para Fernando de Noronha, eu vou colocar compraram, voltamos, escolheu, então você vai colocar eu e Paula viajaremos para Fernando de Noronha. Na D, cada um das clientes, um modelo novo de vestido. Você vai colocar a forma verbal, escolheu um modelo novo de vestido. Lairane, João e Franci, uma casa nova. Então, qual é a forma verbal que eu vou colocar? Compraram uma casa nova. E letra F. Cada um dos alunos, o quê? Voltou ou voltaram? Então, cuidado na expressão, cada um, o verbo fica no singular, certo? Então, cada um dos alunos votou no representante. É votou, não é voltou. E letra G diz, meus irmãos, meus pais e eu votamos no mesmo candidato. Então, observe que nenhuma expressão, nenhuma forma verbal foi repetida, certo? Então, vamos para a questão 13. Os verbos abaixo devem preencher as lacunas do texto observando a concordância. Então, tem aí as formas verbais realçam, caem, começam, tem, ganham, aumentam, perturbam, estamos, aumentam e localizam, esticam e conseguimos, certo? Tem aumenta no plural e tem aumenta no singular. Então, por que o nome do texto é? Porque a voz dos adolescentes muda. Então, por que será que a voz dos adolescentes muda? Então, vamos para o texto, o pequeno texto que diz. É culpa dos hormônios que perturbam o organismo da moçada nessa fase da vida. Na adolescência, tanto os garotos como as meninas começam a produzir os hormônios que realçam as diferenças sexuais. As diferenças sexuais. Bom, nelas aumenta a produção de estrógeno e progesterona. Neles, a testosterona explode, desencadeando uma série de transformações. Uma das mudanças é o crescimento da cartilagem da laringe, onde se localizam os músculos vocais que compõem a prega vocal. E é a vibração dessa prega durante a passagem do ar que sai dos pulmões que produzem a nossa voz. Com o crescimento da laringe, os músculos vocais se esticam e aumentam de tamanho. Com isso, a estrutura vocal muda
e a voz fica mais grave. Como o crescimento da cartilagem da laringe é muito maior no corpo masculino, só os garotos ganham nessa fase o famoso pomo de Adão ou gogó. Esse aqui fica aqui, né? Os meninos que tem. Antes da adolescência, as crianças de ambos os sexos têm, observe, ó, que o verbo tem com acento, porque está referindo às crianças, está no plural. O mesmo tamanho de laringe, o que torna as vozes parecidas. Entre 250 e 270, a Pro não sabe nem dizer, acho que o professor de matemática saberia explicar. Depois a Pro vai pedir uma informaçãozinha para ele desse HERTZ, unidade que verifica a frequência das ondas sonoras. Na fase das mudanças, a frequência da voz dos meninos e das meninas cai, tornando o som mais grave, ou seja, a voz mais grossa. Nas danças, a frequência da voz dos meninos e das meninas cai, repetir aqui a mesma, cai, tornando o som mais grave, ou seja, a voz mais grossa. Nas garotas, porém, como o estrogênio e a progesterona não fazem tanto efeito na laringe, a alteração na frequência é menor. O engraçado é que na velhice, a voz dos homens e das mulheres se aproximam novamente, pois há uma redução na produção de hormônios, tanto os masculinos como femininos. É por isso que às vezes não conseguimos distinguir no telefone se estamos falando com um homem ou com uma mulher de mais idade. Então, aí está explicando por que as vozes, né? A voz, na verdade, deixa eu ver como é o nome do texto, porque a voz dos adolescentes muda. Então, esse texto explica tudinho para você, certo? Então, a nossa correção termina aqui. Beijo a todos e fiquem com Deus.